Neste momento eu quero refletir um pouco com respeito à conversão e o chamado do apóstolo São Paulo. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era um judeu da tribo de Benjamim. Foi circuncidado ao 8º dia de nascido. Com respeito à lei, ele era zeloso e achava-se irrepreensível. No entanto, ele não aceitou a pessoa de Jesus Cristo como sendo o Messias, como sendo o Salvador. Para ele, Jesus foi, mais do que nunca, um líder religioso ou então uma pessoa contra os ensinamentos de Moisés. Para ele, Jesus era uma ameaça para a religião judaica. Mas nós sabemos que Jesus Cristo veio para salvar o homem que se encontrava e se encontra na sua cegueira espiritual. E o apóstolo São Paulo era um deles. Ele se encontrava cego espiritual. Porque ele próprio diz, depois de convertido, ele revelou esta verdade. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, se o evangelho está oculto, escondido, vedado, está naqueles nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho de Cristo não resplandeça nos seus corações. Assim se encontrava o apóstolo São Paulo. Mas Deus via a sinceridade no coração do apóstolo São Paulo. Quando os olhos dele fossem abertos, ele ia entender, compreender quem era a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele perseguia os cristãos, ele participou do primeiro martírio da morte do diácono Estevão. Então, certo dia ele pediu carta branca ao sacerdote para ir a Damasco, para trazer os cristãos, para Jerusalém. E indo ele em caminho de Damasco, o Senhor lhe apareceu subitamente. Jesus apareceu glorificado diante dele. E ele caiu por terra diante daquele resplendor que ele disse que excedia a claridade do sol na sua força. E ele fez a seguinte pergunta: quem és, Senhor? E Jesus lhe respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que queres que eu te faça? Aí já vemos ele diante daquela experiência. Ele já sentiu-se convencido que não estava simplesmente perseguindo um povo, mas estava perseguindo o líder daquele povo, que foi Jesus. Por que a chamada de Paulo foi tão específica, Foi desta maneira. Porque ele não aceitava ninguém que viesse falar de Jesus a ele. Com certeza ele mataria ou mandava matar. Por isso que Jesus foi diretamente a ele e ele teve essa experiência. Então, a salvação é para todos. O Espírito Santo, ele ilumina a mente de todos. O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a este homem se converter. Então, através daquela experiência que o apóstolo São Paulo teve com Jesus, ele se converteu
né? E foi o apóstolo dos gentios. Aqui nós vemos que na presciência de Deus, Deus sabe aqueles que irão permanecer fiel até o fim. Deus não predestina ninguém para a salvação. Agora, a igreja, Deus já vê ela predestinada, eleita, porque Deus sabe aqueles que irão permanecer até o fim, né? Jesus já sabia que o apóstolo São Paulo, né, iria permanecer até o fim, né? Só Deus sabe. Então, cabe ao homem corresponder ao chamamento de Deus através da sua palavra. Então, a chamada de Saulo, né? Aí nós vemos que ele foi apóstolo dos gentios. Uma chamada na vida da pessoa, Deus vê qualidade inata nesta pessoa. Então, Deus já via na vida do apóstolo São Paulo que ele era uma pessoa zeloso pela lei de Deus, né? Ele se julgava prestando serviço a Deus quando estava perseguindo e matando os cristãos. Ele era sincero na sua religiosidade. No entanto, quando Jesus veio trazer o evangelho da graça, o evangelho do perdão, da misericórdia de Deus para todo o ser humano. Jesus foi o cumprimento de tudo aquilo que a Escritura dizia, né? Ele veio cumprir toda a lei de Deus e se apresentasse como o Salvador do homem, porque, segundo a lei, o próprio apóstolo São Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, que o homem, no seu estado pecaminoso, ele não poderia ser salvo correspondendo à exigência da lei, ou seja, cumprindo toda a lei. Por isso, o apóstolo São Paulo diz que Jesus Cristo veio em um corpo semelhante ao corpo do pecado, para que em seu corpo ele condenasse o pecado e pudesse salvar o homem através de seus méritos. Por isso que o apóstolo São Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Jesus correspondeu toda a exigência da lei. Por isso que ele tomou os nossos pecados, os pecados dos transgressores da lei. Segundo a lei, nenhuma carne poderia ser justificada, porque se o homem tropeçasse em um só mandamento, e todo homem tropeça, se nenhum homem tropeça em nenhum mandamento, ele é perfeito. Mas a Bíblia diz que nenhum homem cumpre os 10 mandamentos e jamais será justificado por cumprir os 10 mandamentos. Se isto fosse possível, não haveria necessidade de Jesus Cristo vir a este mundo para oferecer um sacrifício através do seu corpo, dando oportunidade para que o homem pudesse ser salvo. Então a lei já poderia fazer este papel, salvar o homem. Mas como ela não pôde salvar, e nem pode salvar, por isso que é através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não existem outros métodos, outros caminhos, apesar de muitos pensar que existem outros métodos, outros caminhos, outras formas de o homem ser salvo. Mas não existe outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser exclusivamente através dos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o próprio apóstolo São Paulo, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, Deus já via qualidade inata no apóstolo São Paulo. Ele ia ser sensível à voz do Espírito Santo,
as orientações do Espírito Santo. Por isso que ele foi apóstolo do gentio. Vemos os outros apóstolos, Pedro era apóstolo, mas não iria ser tão sensível assim, né, para o evangelho da graça ao gentio, porque Cornélio, que era gentio, quando o anjo do Senhor apareceu a Cornélio ali, quando ele estava apresentando o seu jejum, as suas orações, o anjo disse que a oração dele era vista, né, era aceita apenas para memória, não para salvação. Então, Cornélio estava numa ignorância espiritual. Ele pensava que estava sendo justificado pelas suas obras, né, pela sua religiosidade. Mas Jesus quis esclarecer a Cornélio, primeiro gentio ali. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e mandou que ele procurasse a Pedro. Realmente, Cornélio mandou mensageiro procurar Pedro, né, e chamar que Pedro viesse à sua casa, porque assim o anjo lhe orientou. E antes dos mensageiros chegar na casa de Pedro, a Bíblia diz que ele estava preparando alimento, então ele entrou em êxtase e teve uma visão que do céu descia um lençol com 4 pontas, e dentro desse lençol estavam vários animais quadrúpedes, répteis, tanto da terra como do céu. E a voz lhe disse: mata e come. E ele disse: jamais comi coisas imundas, porque, segundo os judeus, né, há determinados animais que não poderiam ser comidos, e era o que estava ali na presença de Pedro. Então, por 3 vezes, a Bíblia diz que aquele lençol desceu diante dele. Então, Jesus disse: não chame imundo aquilo que Deus purificou, porque o gentio para o judeu era como se fosse pessoas imundas, mas Jesus Cristo veio purificar, santificar também o gentio. Então teve que preparar primeiro o apóstolo São Pedro. E realmente Pedro foi à casa de Cornélio e começou a expor, né? Cornélio expôs o que aconteceu e Pedro também expôs também. E Pedro chegou à conclusão: veja que Deus não faz acepção de pessoa. Então Pedro começou a expor o evangelho da graça, na casa de Cornélio e toda a família que estava reunida. De repente o Espírito Santo de Deus caiu como no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que eles começaram a profetizar e a glorificar a Deus. Eles foram batizados no Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes. E Pedro chegou: o que pode impedir para que esses não sejam batizados, né, nas águas nesse caso? E todos foram batizados ali. Então, Pedro não ia ser tão sensível assim para o evangelho da graça aos gentios. Por isso que o apóstolo São Paulo foi a pessoa certa para ser apóstolo dos gentios, como nós vemos realmente em seu ministério. Ele deu a sua vida, né, para a salvação do gentio. Começou a ser primeiro pregador e depois começou a ser mestre. Então, Ananias teve uma visão e o Senhor lhe apareceu e mandou ele ir a rua chamada Direita, né, e procurasse a Saulo. Ele temeu, porque ele sabia quem era Saulo. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e ele verá como se deve sofrer por causa do meu nome. E Saulo também teve uma visão que entrava uma certa pessoa, né, por Ananias, né, e colocava a mão sobre a sua cabeça. E foi isso que aconteceu. Ananias chegou aonde Paulo estava e disse: irmão Saulo, o Senhor, em quem te apareceu no caminho de Damasco, me enviou a ti para que fosse recuperada a sua visão e você fosse cheio do Espírito Santo. Então Ananias pôs a mão na cabeça de Saulo e ele recuperou a sua visão, porque ele estava 3 dias e 3 noites sem enxergar e sem comer. Então o apóstolo São Paulo passou a ser agora de um perseguidor, passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Então, aí nós vemos
que a misericórdia de Deus é grande para com as pessoas que se encontram no seu estado pecaminoso, na sua cegueira espiritual. Muitos são sinceros nas suas religiões, mas estão erradas, como o apóstolo São Paulo. Mas a salvação é um ato da graça, da misericórdia de Deus. Todo ser humano vão ter uma oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Todo ser humano, ele é convencido pela palavra de Deus, seja ela pregada, seja ela cantada, através dos meios de comunicação, através de rádio, através de um folheto. Há diversas maneiras de Deus falar ao coração do homem. O apóstolo São Paulo, ele teve aquela experiência, ele poderia rejeitar, mas ele não rejeitou, ele aceitou, se convenceu. Porque o papel do Espírito Santo de Deus é convencer o homem. Agora, o arrepender, o se converter, depende desse homem, porque ele é dotado de livre arbítrio. Então, neste momento, você está ouvindo e vendo este vídeo. Então, neste momento, você está tendo uma oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Deus ama a todos. Jesus morreu na cruz do Calvário não por uma quantidade de pessoas. Ele morreu para salvar todos aqueles que se encontram perdidos, distanciados dele. Ele derramou o seu sangue para purificar os pecados de todos aqueles que vão a ele. Então, neste momento, você está ouvindo um esclarecimento do Evangelho da Graça, do perdão, da misericórdia. Agora, se lembre que você é dotado de livre-arbítrio e Deus respeita esse seu livre-arbítrio. Foi aquilo que aconteceu com aqueles 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus. Todos 2 estavam perdidos, todos 2 estavam tendo uma oportunidade, ou a última oportunidade. Um reconheceu os seus atos, né? E pediu a Jesus que lembrasse dele quando entrasse em seu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O outro questionou: se tu és, né, o Cristo, né, salva a ti e a nós também. Desce da cruz e creremos. Então, todos 2 tiveram a oportunidade, um reconheceu e Jesus assegurou a salvação baseado no arrependimento. Quantas pessoas já partiram deste mundo, estão do outro lado, consciente, pedindo para ter uma nova oportunidade, para vir a este mundo, avisar os seus familiares, avisar as pessoas de que existe realmente um lugar de sofrimento, mas eles não podem voltar, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus enquanto eles estavam vivos. Então, enquanto você está vivo, a escolha que você fizer com respeito à salvação vai depender a sua felicidade do outro lado. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele foi e é o único Salvador e Senhor, com certeza a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas as pessoas que partiram daqui rejeitando o plano da salvação não terão outra oportunidade, porque foi a decisão que ele tomou. Então a escolha que você fizer enquanto estiver com vida dependerá a sua felicidade na eternidade. Mas você está ouvindo um esclarecimento da palavra de Deus, que religião não salva. Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador do mundo. As religiões confundem
as religiões matam em nome dela. Quem foi quem matou Jesus? Foi os líderes religiosos da sua época. O próprio sumo sacerdote foi quem sentenciou a morte de Jesus, quando ele perguntou: eu conjuro-te, por Deus, se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus disse: tu disseste, em breve verei o céu aberto e o Filho do Homem descendo com poder e grande glória. Então o sumo sacerdote rasgou a sua veste como um sinal de que Jesus cometeu uma blasfêmia, e Pilatos se encarregou de crucificar Jesus. Então foi os líderes religiosos da época que sentenciou a morte de Jesus. Quem foi quem matou os apóstolos, Com exceção a João na ilha de Pátimo, que ele teve a morte natural. Foi os líderes religiosos, foi a religião da época, E quem persegue os cristãos? Jesus disse: eles me perseguiram, irão perseguir vocês também, tudo por causa do meu nome. Mas exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então Jesus não é uma religião, de maneira alguma. As religiões têm os seus líderes, têm as suas filosofias de vida, mas Jesus Cristo foi o único que veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário para salvar todos aqueles que reconhecem que é um pecador e que vão a Ele. Então, Deus não está interessado na quantidade ou na qualidade dos pecados das pessoas. Ele está pronto para perdoar todos aqueles que reconhecem os seus pecados. E o maior pecado do homem é a incredulidade, não querer crer, acreditar no plano redentivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O restante dos pecados são consequência do pecado do homem que vive na sua incredulidade. Mas quando ele acredita, aceita Jesus como seu Salvador, então todos os outros pecados, a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo o purifica de todo o pecado. Então, neste momento, reflita como está a sua vida diante de Deus. Se você está seguro após a morte, porque o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não é só para esta vida. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é por toda a eternidade. Então, pare, pense e reflita. Se você partir hoje para o outro lado, como está a salvação da sua alma? Há alguns que dizem: Deus faça de mim o que quiser. Não, Deus já fez por você, enviando o seu único filho a este mundo para salvar você. Você agora que é responsável pela sua decisão enquanto você está com vida. Então, 2 caminhos está diante do ser humano. A Bíblia diz: eu procuro o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas para sempre. Então entregue a sua vida ao Senhor, entregue o seu futuro nas mãos do Senhor. Tome posse da salvação, porque a qualquer momento nós iremos partir daqui. E aqueles que partir daqui sem a certeza de salvação, não existirá outra oportunidade. E o Senhor Jesus está voltando para arrebatar todos aqueles que entregaram a sua vida a Ele, para viver com Ele para sempre, por toda a eternidade.